Há algo de sagrado nas primeiras horas do dia. O mundo ainda está em silêncio, o ar carrega uma calma que parece antiga e a luz, que começa a nascer lentamente, toca o rosto de quem ousa acordar antes da pressa. Mas quantas vezes você já despertou antes do corpo, mas depois da alma? Quantas vezes abriu os olhos, mas não o coração? Vivemos em uma época em que o amanhecer se tornou um campo de batalha entre o relógio e o espírito. Acordamos apressados como se o tempo fosse um inimigo e chamamos isso de produtividade. Porém, a pressa não é movimento, é fuga. A alma humana tem outro ritmo. Talvez você já tenha sentido isso. Um vazio leve, mas constante, que aparece assim que o dia começa. Você pega o telefone, vê mensagens, sente o peso de obrigações e, sem perceber, já perdeu o centro. O corpo desperta, mas o espírito ainda dorme. E é aí que começa o erro silencioso da vida moderna. Confundimos acordar com estar vivos. Acordar cedo não significa clareza. Levantar cedo não significa despertar. O verdadeiro amanhecer é interno. A ilusão da produtividade matinal nos fez acreditar que vencer o dia é uma questão de desempenho. Mas há uma diferença profunda entre produzir e estar presente. A alma não busca desempenho, busca direção. E quando a manhã é guiada apenas por tarefas, ela perde o dom do sagrado. Por isso existe um ritual que não serve ao relógio, mas ao espírito, o ritual da clareza. Ele não começa quando o despertador toca, mas quando você se lembra de si. Antes que clareasse o dia, levantou-se Jesus e foi a um lugar deserto, e ali orava. Essas palavras escritas em Marcos capítulo 1, versículo 35, não descrevem apenas um hábito religioso. Elas revelam uma chave espiritual. O verdadeiro despertar não é físico, é espiritual. Jesus não buscava um milagre fora, mas silêncio dentro. Ele se retirava antes do sol para escutar a própria centelha divina. A aurora, portanto, não é um horário, é um estado de presença. É o instante em que o coração e a mente voltam a ser um só. Epicteto escreveu que nenhum homem é livre até dominar seus pensamentos ao nascer do dia. Essa frase, milenar e simples, traz um poder profundo. O primeiro ato do dia é também o mais decisivo. Ou você escolhe a lucidez, ou o mundo escolhe por você. A mente que desperta antes do sol não é a mente que acorda cedo, mas a que desperta antes das distrações, antes das comparações, antes da ansiedade. Ela desperta para o essencial. Imagine o amanhecer como um espelho. Ele reflete o que está dentro. Se você acorda em caos, o dia se torna confuso. Se desperta em calma, o dia se torna fértil. O que você faz nas primeiras horas decide o tom mental do resto da sua vida. É o momento em que você semeia o que colherá em pensamentos, emoções e atitudes. E no fundo, tudo o que você busca, prosperidade, clareza, amor, direção, começa nesse instante silencioso, quando ninguém está vendo, e apenas você e o seu espírito conversam. Não é o despertador que te chama, é a alma. E se você ouvir com atenção, vai perceber que ela sussurra algo muito simples. Acorda, mas acorda de verdade. Agora, respire fundo. Sinta o ar frio da manhã. Deixe o corpo lembrar que está vivo. Deixe o coração lembrar o que é estar em paz. Porque cada amanhecer é uma nova chance de recomeçar sem ruído, sem pressa, sem máscaras. Uma chance de realinhar-se com o divino que vive em você. Este é o início do seu ritual de clareza. Não um ritual de tarefas, mas de presença. O corpo desperta. O coração silencia, a mente se organiza. E no exato momento em que o sol toca o horizonte, algo dentro de você também nasce. Uma versão mais lúcida, mais calma e mais livre de quem você já foi. E é sobre isso que falaremos hoje. As lições que aprendi em 10 anos buscando essa clareza interior. Lições que não vieram de livros, mas da prática silenciosa de cada manhã. Porque prosperar é mais do que vencer. Prosperar é despertar.
Há um instante entre o sono e o despertar em que o mundo parece suspenso. Nesse breve intervalo, a mente ainda não se preencheu de ruído e o coração ainda não foi tocado pelas urgências. É nesse espaço sutil que mora o silêncio. E o silêncio é o primeiro alimento do dia. Antes do corpo pedir café, antes da mente pedir respostas, a alma pede quietude. Mas quase ninguém a ouve. Vivemos rodeados por sons, telas, mensagens e pensamentos que se atropelam. E o que é pior, acostumamo-nos a acreditar que estar informados é o mesmo que estar despertos. Muitos despertam e no mesmo instante buscam algo para consumir. Uma notícia, um vídeo, uma conversa, um problema. O primeiro gesto do dia se tornou um ato de fuga. Fugimos da presença, fugimos do vazio, fugimos de nós mesmos. É por isso que o mundo parece cada vez mais cansado, mesmo dormindo cada vez menos. Começamos o dia alimentando o ego, não a alma. E o ego é um estômago que nunca se satisfaz. As coisas de Deus não se revelam na pressa. Assim poderia resumir-se o ensinamento dos antigos. O salmista escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é um convite à inércia, mas à presença. O silêncio não é a ausência de som, é a presença da consciência. É o solo fértil onde a sabedoria germina. E ainda assim, poucos têm coragem de permanecer nele. Porque o silêncio também nos confronta. Ele nos obriga a ouvir aquilo que o ruído costuma esconder: o medo, a tristeza, o cansaço, a solidão. Mas é justamente por isso que ele cura. Quando você permite que o silêncio te envolva, algo dentro se reorganiza. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, e a mente, antes inquieta, começa a se alinhar com o coração. A ciência já compreende parte desse mistério. O cérebro precisa de um tempo de quietude pela manhã para equilibrar a dopamina e o cortisol, os hormônios que controlam nossa energia e nosso estresse. Sem esse intervalo, o dia começa biologicamente descompassado e, emocionalmente, fragmentado. Imagine o silêncio como uma aurora interior. Antes da luz, existe a sombra. Antes da ação, existe o recolhimento. O silêncio é o útero do novo dia. É ali que se formam os pensamentos que depois darão forma às suas decisões. Quando você desperta e permanece um pouco consigo, sem buscar o mundo lá fora, começa a sentir uma força que não vem do esforço, mas da lucidez. É o tipo de força que não grita, apenas sustenta. Respirar antes de reagir. Ouvir antes de falar. Estar antes de fazer. São gestos simples, mas são gestos sagrados. É nesse espaço silencioso que o espírito se alimenta. E aos poucos, você percebe que o silêncio não é vazio, é plenitude. É como um campo fértil antes da semeadura, aguardando apenas o toque do cultivador consciente. Quem aprende a honrar esse instante se torna senhor do próprio dia. Porque o silêncio da manhã é a semente da clareza. E quem começa o dia sem clareza, termina o dia sem direção. O verdadeiro domínio não está em controlar o tempo, mas em dominar o início. A primeira hora é a raiz de todas as outras. Quando o mundo inteiro ainda dorme e você se senta em quietude, algo sagrado acontece. Você não está apenas acordando, está voltando para casa, para o centro, para aquele espaço interior onde tudo faz sentido e nada precisa ser provado. O silêncio é o alimento invisível que sustenta todas as outras virtudes. Sem ele, até a sabedoria perde o sabor. E talvez seja por isso que, mesmo entre tantos ruídos, a alma continua a sussurrar: fica aqui comigo por um instante, porque antes de dizer qualquer palavra ao mundo, é preciso escutar o que o Espírito quer te dizer. E ele sempre fala em silêncio. Há um instante quase imperceptível entre o abrir dos olhos e o primeiro pensamento do dia. É ali que o ego desperta, antes da alma. Ele surge silenciosamente, tentando assumir o controle, lembrando-nos de tudo o que falta, de tudo o que precisamos provar, de tudo o que ainda não somos. O corpo mal se move, mas a mente já corre. Esse é o drama sutil da modernidade. Acordamos em modo de defesa.
O cérebro, ainda preso ao ritmo do medo, ativa o instinto de comparação. E, sem perceber, o dia começa não como um presente, mas como uma competição. O ego é esperto. Ele veste muitas máscaras. Às vezes se disfarça de responsabilidade, outras vezes de ambição. Mas no fundo ele quer apenas uma coisa: garantir que você se sinta separado. Separado do outro, separado do momento, separado de si. É por isso que a primeira emoção do dia costuma ser a ansiedade. Ela não nasce de falta de tempo, mas de falta de presença. O ego desperta e diz: corra, prove, alcance. A alma apenas observa e sussurra: espere, respire, perceba. A neurociência confirma o que os sábios já sabiam. Assim que o cortisol sobe pela manhã, o cérebro reativa o sistema de ameaça. É o modo sobrevivência. Ele avalia riscos, revive preocupações, procura problemas. E se você desperta sem consciência disso, passa o resto do dia reagindo. Reage a pessoas, a notícias, a memórias. E viver reagindo é o oposto de viver com propósito. Quando o homem de Tiago escreveu que o homem de duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos, ele falava exatamente dessa cisão entre ego e alma. Um começa o dia dividido e termina o dia perdido. Por isso, há uma sabedoria silenciosa em fazer uma pausa antes de se levantar. Não é preguiça, é alinhamento. É o instante em que você decide quem vai conduzir o seu dia, o medo ou a presença. Nesse breve espaço, pode nascer uma escolha simples e poderosa. A escolha de não reagir, mas observar. De não correr, mas compreender. Dizer a si mesmo com suavidade: hoje eu serei inteiro. Essa frase é um gesto de poder, pois o poder real não está em dominar o mundo, mas em governar a própria mente. Quando você desperta com o ego no comando, o dia se torna uma sequência de defesas. Mas quando desperta com a alma à frente, o dia se torna uma jornada de expansão. A diferença não está nas circunstâncias, mas na consciência que as observa. A alma não precisa lutar para existir, ela apenas está. E quanto mais você a reconhece, mais ela cresce, silenciosa, mas firme. Acordar é simples, mas despertar é raro. A mente desperta antes da alma porque a alma é paciente e a mente é inquieta. Mas há um momento, todos os dias, em que elas podem se encontrar. É quando você decide que não vai começar o dia reagindo ao mundo, mas criando-o a partir de dentro. Nesse instante, o ego se cala, e no silêncio que sobra, a alma enfim desperta. Vivemos em uma era em que tudo depende de se sentir motivado. As pessoas esperam pela inspiração certa, pela energia certa, pela circunstância perfeita para agir. Mas a verdade é que quem vive de motivação vive à mercê do acaso. Há dias em que o ânimo vem e há dias em que ele não vem. E é nesses dias que a disciplina se torna sagrada. O verdadeiro poder não está em fazer quando se quer, mas em permanecer quando não se quer. O ritual é mais importante que a motivação, porque o ritual é um voto silencioso de coerência. Ele diz ao universo: mesmo quando eu não sinto, eu continuo. Epicteto dizia: nenhuma alma se torna livre por acaso. Essa liberdade, tão buscada e tão mal compreendida, não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher os próprios limites. O ritual é a moldura que sustenta a clareza. Ele não sufoca, liberta. Porque quando você cria um pequeno conjunto de gestos sagrados pela manhã, respirar, escrever, orar, alinhar o corpo, você está ensinando à mente que existe algo maior que o caos. Está lembrando a si mesmo que a ordem é um ato espiritual. O mundo moderno transformou o ritual em rotina e, por isso, perdeu seu poder simbólico. Mas há uma diferença profunda entre rotina e ritual. A rotina é feita para o tempo, o ritual é feito para a alma. A rotina cansa, o ritual cura. A rotina é obrigação, o ritual é propósito. Por isso, mesmo as pequenas ações da manhã podem se tornar portais de presença. O modo como você dobra uma coberta, o modo como prepara um café,
o modo como respira antes de começar o dia. Tudo pode ser oração se feito com consciência. Pesquisas mostram que executivos, artistas e líderes que mantêm hábitos matinais consistentes relatam níveis muito mais altos de foco e serenidade. Mas não é a lista de tarefas que os fortalece, é a constância. É o ato de repetir algo que dá sentido, mesmo quando a mente tenta sabotar. E isso vale para qualquer caminho de crescimento. O ritual não é sobre vencer o mundo, é sobre não se perder dentro dele. Imagine o ritual como uma armadura invisível contra o caos emocional. Quando o dia tenta te arrastar, ele te ancora. Quando o medo tenta te confundir, ele te recorda. Quando a pressa tenta te empurrar, ele te traz de volta. É um escudo silencioso, não feito de força, mas de presença. Um lembrete de que antes de o mundo te exigir, você já pode estar inteiro. A motivação é uma chama breve. O ritual é o fogo constante que mantém o coração aceso. Quando o ritual guia a manhã, a vida deixa de depender do humor e passa a se firmar na intenção. E é nessa firmeza serena, repetida todos os dias, que nasce a verdadeira prosperidade, a paz de quem não precisa se sentir pronto para agir, porque aprendeu a agir para se sentir em paz. Há uma sabedoria silenciosa no corpo que a mente moderna desaprendeu a escutar. Buscamos clareza mental, mas esquecemos que o pensamento nasce da carne. Desejamos serenidade, mas negligenciamos o templo onde ela habita. O corpo também ora, mesmo quando a boca se cala. Ele ora através da respiração, através do movimento, através da postura. O corpo é o altar da alma, e toda desconexão espiritual começa com o esquecimento dele. Não é possível alcançar paz interior em um corpo abandonado, nem clareza em um corpo cansado demais para sentir. Desde os tempos antigos, o corpo foi visto como templo, não apenas como morada da alma, mas como instrumento de comunhão com o divino. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, escreveu Paulo. Essa frase, muitas vezes repetida, é um lembrete de responsabilidade e reverência. Cuidar do corpo não é vaidade, é espiritualidade. Porque um corpo negligenciado se torna um obstáculo à consciência. O corpo é o primeiro mediador entre o invisível e o concreto. É por meio dele que a mente se ancora no agora. A ciência confirma o que os místicos sempre souberam. Ao despertar, um leve movimento físico ativa o córtex pré-frontal, a região responsável pelas decisões conscientes. Quando você alonga, respira profundamente ou apenas se levanta com presença, está dizendo ao cérebro: eu escolho começar desperto. É simples, mas é profundo. E assim a biologia se torna espiritualidade em ação. O corpo é a harpa pela qual a alma se expressa, e quanto mais afinado ele está, mais pura é a melodia interior que se manifesta. Não é preciso muito. Um gesto leve pela manhã pode ser suficiente para recordar o sagrado que habita em você. Um alongamento feito com consciência, uma caminhada curta, uma respiração lenta. Cada movimento se torna oração quando é feito com intenção. E nessa prática silenciosa, o corpo deixa de ser apenas matéria e se torna mensagem. Ele comunica à alma que está pronto para servir e comunica ao espírito que pode descansar dentro dele. O erro de muitos é buscar iluminação sem corpo. Querem elevar-se sem enraizar-se, querem paz sem presença. Mas toda elevação começa no chão. A árvore mais alta é também a mais profundamente enraizada. O corpo é o solo da alma. É nele que a força silenciosa da vida encontra estabilidade. Quando você honra o corpo, o espírito se sente seguro para expandir. O corpo que ora é aquele que vive em reverência. Ele não corre, não exige, não finge. Ele simplesmente está. E quando você se move com essa consciência, cada respiração se torna gratidão. Cada gesto se torna comunhão, cada passo se torna fé. O corpo também ora e a alma escuta, porque a alma reconhece no corpo aquilo que é eterno, a presença viva do agora. A palavra gratidão se tornou um enfeite nas conversas modernas. É dita como um reflexo, escrita como um lembrete, mas raramente é vivida em profundidade. Muitos a confundem com uma emoção momentânea,
com aquele calor leve que aparece quando algo bom acontece. Mas a gratidão verdadeira é muito mais que uma emoção. É um foco. É a escolha deliberada de enxergar o que permanece quando tudo o resto parece escapar. É um ajuste de lente, uma forma de ver o mundo. A gratidão não depende do humor nem das circunstâncias. Ela é uma decisão mental de reorientar o olhar. Quando o coração está disperso, ela o reúne. Quando a mente está cansada, ela a alinha. A gratidão é um filtro cognitivo que reorganiza a forma como o cérebro interpreta a realidade. A neurociência confirma: o simples ato de reconhecer com consciência algo pelo qual se é grato muda a química cerebral, reduz a atividade da amígdala, centro do medo, e aumenta a sensação de clareza e coerência emocional. Por isso, agradecer não é um gesto sentimental, é uma prática de lucidez. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essas palavras, escritas em Tessalonicenses, não sugerem passividade. Elas revelam uma direção. A gratidão não é conformismo, é sabedoria. Não se trata de aceitar tudo como bom, mas de compreender que até aquilo que dói pode ser matéria-prima para o amadurecimento da alma. O coração grato não nega a dor, mas a redimensiona. Ele reconhece o que está sendo construído, mesmo dentro do que parece ruína. Quando se compreende isso, a gratidão deixa de ser um exercício de emoção e se torna um exercício de atenção. É uma prática de foco, e o foco é a linguagem do espírito. Por isso, há poder em pequenos gestos diários. Olhar para algo que se tem e dizer internamente obrigado, sem esperar nada em troca. Escrever mentalmente 3 motivos de gratidão, não para sentir prazer, mas para clarear o pensamento. A clareza que nasce desse ato é mais valiosa que qualquer emoção breve, porque sustenta a mente quando o dia tenta nos dispersar. Agradecer é enxugar os olhos da alma, é remover o véu da reclamação, da comparação, da pressa. É ver o que ainda floresce, mesmo quando parece não haver primavera. Quando a mente aprende a se fixar no que existe de bom, a vida não muda de fora para dentro. Ela muda de dentro para fora. A gratidão se torna a base sobre a qual o discernimento se ergue. E a prosperidade, nesse contexto, deixa de ser algo a conquistar e passa a ser algo a reconhecer. A verdadeira prosperidade é ter um olhar grato, mesmo em meio ao inacabado. É saber que tudo o que existe agora, mesmo que pareça pouco, já é parte do que virá. Por isso, a gratidão não precisa ser sentida para ser verdadeira. Ela precisa ser escolhida. E quando ela é escolhida, tudo ao redor se reorganiza. Porque onde há gratidão, há luz. E onde há luz, a alma encontra o caminho de volta para casa. O mundo moderno transformou o despertar em uma corrida por estímulos. As manhãs, que antes pertenciam ao silêncio e à reflexão, tornaram-se arenas de produtividade. Muitas pessoas chamam de ritual aquilo que, na verdade, é apenas mais uma forma de distração. É o vício da dopamina mascarado de propósito. Fazemos listas, metas, afirmações, práticas, mas tudo isso perde o sentido quando a intenção é fugir de si mesmo. Há uma diferença profunda entre buscar progresso e buscar alívio. O primeiro amadurece a alma, o segundo a embriaga. A dopamina é a moeda invisível da pressa. Ela cria a sensação de avanço, mas não de sentido. Por isso, há quem viva ocupado o tempo todo e ainda se sinta vazio. A mente se acostuma ao brilho do imediato e o coração vai se apagando devagar. Quando a dopamina comanda, a paz se torna impossível porque nada é suficiente. É como correr em uma esteira que nunca para. Quanto mais se move, mais cansado se fica. O propósito, porém, é outro tipo de movimento. Ele não é feito de excitação, mas de direção. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta ecoa através dos séculos e continua atual. Porque hoje, o mundo inteiro cabe dentro de um telefone. E o preço da distração é a alma. Jesus não falava sobre riqueza material, mas sobre dispersão espiritual. O perigo não está em querer prosperar,
mas em esquecer o porquê. Quando a dopamina governa, a vida se torna um ciclo de tentativas sem presença, de prazer sem significado. A mente precisa aprender a distinguir o que a acalma daquilo que apenas a distrai. Nem tudo o que te empolga te expande. Nem toda produtividade é propósito. E o teste é simples. O que você faz de manhã te deixa mais centrado ou mais ansioso? O silêncio te constrói ou te incomoda? Se o que você chama de ritual não te aproxima da calma, talvez não seja um ritual. Seja apenas mais uma forma sofisticada de fugir do vazio. A dopamina sem propósito é fogo que consome, não que ilumina. Ela aquece por um instante, mas deixa cinzas logo depois. O propósito verdadeiro, ao contrário, é chama constante. Ele não excita, ele guia. E o que guia, permanece. Por isso, a alma precisa de menos estímulo e mais sentido. Precisa menos de listas e mais de direção interior. Quando o coração está alinhado com algo maior que a pressa, o simples respirar já se torna avanço. Não há nada de errado em desejar progresso. O erro é confundir a agitação com evolução. A verdadeira prosperidade não está na intensidade do fazer, mas na intenção do ser. Quando a dopamina se aquieta e o propósito assume o leme, o dia deixa de ser uma corrida e se torna um caminho. Um caminho silencioso, firme e cheio de presença. E é nesse caminho que a alma, enfim, encontra descanso. A ausência de presença é o novo vazio da alma. Vivemos cercados de tudo o que pode nos distrair, mas distantes de tudo o que pode nos nutrir. Acordamos e já nos lançamos ao fluxo do mundo como quem pula em um rio sem saber nadar. Começar o dia sem presença é o pecado moderno, não por ofender algo sagrado fora de nós, mas por trair o sagrado que habita dentro. Quando desperta e já pega o telefone, quando pensa em resolver antes de sentir, quando fala antes de respirar, o ser humano se desconecta do próprio centro, e o que nasce da desconexão dificilmente floresce em paz. A falta de presença não é apenas um erro de atenção, é uma ausência espiritual. O corpo está desperto, mas a alma ainda dorme. As mãos se movem, mas o coração não participa, e então o dia corre, e corre mais, e corre tanto que, ao final, tudo parece uma névoa. O tempo passa, e o ser não passa por dentro do tempo. É uma existência sem testemunha. O problema não é a pressa em si, mas o fato de ela ter se tornado um modo de existir. Vivemos como se a vida fosse um aplicativo que precisa ser constantemente atualizado, e esquecemos que ela é um mistério que precisa ser sentido. Nos evangelhos, há um detalhe que quase ninguém nota. Jesus nunca começou o dia resolvendo problemas. Ele começava conectando-se. Antes de curar, antes de ensinar, antes de agir, ele orava. Ele sabia que nenhuma obra externa sustenta-se quando o espírito interno está disperso. Essa é uma lição antiga e sempre nova. A presença é a fonte de todo o poder verdadeiro. Sem ela, até o talento se esgota. Com ela, até o silêncio se torna obra. A mente ansiosa acredita que precisa começar o dia correndo para não perder tempo. Mas a alma sábia sabe que a pressa é a forma mais elegante de se perder de si. A técnica não é complicada, é simples e profunda. Respirar com consciência, sentir o ar entrar e sair e deixar que esse ritmo suave te traga de volta para o agora. Algumas tradições ensinam a respiração 4-7-8, onde se inspira em 4 tempos, segura em 7 e expira em 8. Mas o mais importante não é o número, é o gesto de estar inteiro no momento em que respira. Há uma frase que serve como ancoragem. Estou onde Deus me plantou hoje. Dizer isso em silêncio é lembrar-se de que não falta nada para o que precisa ser vivido agora. O lugar em que você está é o solo perfeito para o seu despertar. O tempo em que você vive é o tempo certo para aprender a estar. Quando o coração aceita isso, o mundo deixa de ser um campo de batalhas e volta a ser um campo de aprendizado. Sem presença, o dia é uma casa habitada por ninguém. Tudo acontece, mas nada é vivido. As vozes externas ocupam o espaço que o silêncio deveria preencher. Mas quando a presença retorna,
O simples ganha profundidade, o comum se torna sagrado, e até o ato de respirar vira oração. Estar presente não é parar o tempo, é entrar nele por inteiro. E quando isso acontece, o caos perde o poder, e o dia se transforma em um altar invisível. Antes que as palavras existissem, o ser humano já sentia a necessidade de registrar o invisível. Desenhou nas cavernas, escreveu em pedra, riscou na terra. Cada traço era uma tentativa de dar forma ao indizível, de capturar o que a alma sentia e o corpo não sabia dizer. Escrever é isso, uma forma de oração. Não no sentido religioso, mas no sentido sagrado. É o diálogo entre a consciência e o coração. Quando se escreve logo ao despertar, as palavras descem como um rio que ainda não encontrou margens. Elas limpam, liberam, organizam. O que a mente não entende, a escrita traduz. A primeira hora do dia é o tempo mais puro do pensamento. A mente ainda não foi tocada pelo mundo e o coração ainda está próximo dos sonhos. Escrever nesse instante é como ouvir o espírito antes que o ruído desperte. Não é preciso técnica nem literatura, basta sinceridade. A escrita matinal é uma forma de organizar o caos antes que ele se manifeste. Ela recolhe as emoções soltas, dá nome às sombras e transforma a confusão em clareza. E quanto mais se escreve com verdade, mais leve o corpo se torna. A psicologia moderna confirma um mistério antigo. Colocar no papel aquilo que nos habita reduz a atividade da amígdala cerebral, responsável pelo medo e pela reatividade. Escrever é, portanto, um modo de se curar em silêncio. É o mesmo processo que os profetas e filósofos já conheciam intuitivamente. Escreve a visão e torna-a bem legível, diz o livro de Abacuque. O ato de escrever é um convite à lucidez. Ele transforma o invisível em visível e o inconsciente em compreensão. A técnica é simples. Durante alguns minutos pela manhã, antes de qualquer estímulo externo, deixe que as palavras fluam sem censura. Não é para bonito, é para verdadeiro. Escreva como quem conversa com algo maior que si mesmo. Escreva como quem pede para enxergar. Não analise o que sai, apenas permita. Ao final, perceba como a mente se esvazia e uma leveza discreta ocupa o espaço que antes era ruído. É como varrer o chão antes de começar o dia. Cada palavra é uma semente de ordem plantada no campo da mente. Algumas germinam rápido, outras dormem até o tempo certo, mas todas, de algum modo, transformam o terreno interno. Escrever não é apenas expressar, é construir. O texto não é o resultado, é o caminho. E esse caminho ensina o silêncio, porque depois de tanto escrever, chega um momento em que as palavras descansam e o que resta é presença. Escrever é orar com as mãos, porque toda palavra consciente é um gesto de entrega. Cada frase dita em verdade é uma forma de ajoelhar-se diante da própria alma. E nessa reverência, o ser humano se reconecta com o que é essencial, a capacidade de se escutar. O papel se torna espelho, a caneta se torna instrumento, e o ato de escrever se torna uma ponte entre o que somos e o que ainda podemos ser. Nesse diálogo silencioso, o espírito encontra descanso e o dia começa limpo, lúcido e cheio de significado. Há uma tendência sutil no ser humano de confundir intensidade com sabedoria. Muitos acreditam que é preciso estar inspirados para decidir, que as grandes escolhas nascem de emoções fortes, de lampejos de entusiasmo ou de fé repentina. Mas, na verdade, as decisões mais firmes nascem da clareza, não da inspiração. Uma mente inspirada pode ser brilhante por um instante, mas uma mente limpa é estável. E estabilidade é o terreno onde a prosperidade cresce. A confusão entre emoção e direção é uma das maiores causas de sofrimento silencioso. A emoção é rápida, instável, passageira. Ela muda com o clima, com uma notícia, com um olhar. A clareza, ao contrário, é silenciosa e constante. Ela não grita, não promete, apenas orienta. O filósofo estoico Epicteto dizia que o sábio age por princípios, não por paixões. E essa é uma lição que parece simples, mas que exige disciplina para ser vivida. A mente limpa
não age porque quer, mas porque compreende. Estudos modernos mostram que nas primeiras horas do dia, o cérebro ainda está vulnerável a impulsos. Decisões tomadas sob estímulo emocional tendem a ser até 20% mais impensadas. Isso explica por que, muitas vezes, arrependemo-nos de reações imediatas ou escolhas apressadas. A sabedoria está em dar espaço para o discernimento. Não é parar de sentir, é deixar que o sentir se assente, para que a consciência possa ver o que há por trás da emoção. Antes de agir, o simples ato de respirar conscientemente já muda o curso do dia. Perguntar a si mesmo, isso me aproxima ou me dispersa? Cria uma pausa. E na pausa, mora a lucidez. O silêncio entre o estímulo e a resposta é o espaço onde o espírito trabalha. É ali que se decide não apenas o rumo de uma ação, mas o rumo da própria vida. Quando a mente está limpa, a resposta vem como um reflexo natural, sem esforço. E essa resposta costuma ser simples e correta. A clareza é o farol, e a inspiração é o vento. O barco precisa dos dois, mas o farol guia. Sem clareza, o vento pode se tornar tempestade. A inspiração sem direção leva à dispersão, e a ação sem presença leva ao cansaço. Mas quando há clareza, até o silêncio se torna movimento. O farol não se move, mas ilumina. Assim também é a mente limpa. Ela não reage, apenas revela. No fim, a sabedoria da manhã é essa. Antes de buscar sentir-se inspirado, busque sentir-se claro, porque a inspiração nasce do fogo, mas a clareza vem da luz. O fogo aquece, mas consome. A luz guia, mas não fere. Quando o coração aprende a escolher a luz, o dia se torna mais leve, as decisões mais simples e a vida mais verdadeira. A mente limpa não precisa provar nada. Ela apenas vê. E quem vê com clareza, escolhe com paz. Fé não é apenas crença, é direção. É o eixo invisível que sustenta a mente quando tudo ao redor parece incerto. Cada manhã é uma encruzilhada silenciosa entre o medo e a confiança. E mesmo sem perceber, você escolhe um dos dois caminhos assim que desperta. A fé é o gesto interno de confiar antes de compreender, de prosseguir antes de ter garantias. Ela não depende de provas, mas de presença. É um estado de entrega lúcida que diz, eu caminho, mesmo que a estrada ainda não se revele. A fé é mais do que emoção religiosa. É o ato de alinhar a consciência com algo maior que a própria dúvida. É uma forma de inteligência espiritual, uma decisão de ver o invisível como real. Quando o mestre disse, buscai primeiro o reino de Deus, ele falava sobre prioridade interior. Antes de buscar as tarefas, as metas, as respostas, é preciso buscar o alinhamento da alma. Porque um coração desalinhado transforma até a bênção em fardo, e um coração em fé transforma até o fardo em propósito. A ciência, curiosamente, confirma esse mistério. Práticas espirituais matinais, sejam orações, meditações ou simples momentos de gratidão, reduzem significativamente a ansiedade ao despertar. A fé, em termos neurológicos, muda a química da mente. Ela desacelera o medo e desperta o córtex pré-frontal, responsável pela lucidez e pela tomada de decisão consciente. Ou seja, acreditar não é um ato cego, é uma escolha que ilumina a razão. A fé e a clareza não se opõem, elas se completam. Há algo simbólico em tocar o chão com os pés antes de se levantar. É um gesto simples, quase ancestral. Mas, se feito com consciência, se torna um ritual de gratidão silenciosa. É como dizer ao universo, eu estou aqui e estou pronto para viver este dia em presença. Não é um gesto de superstição, mas de alinhamento. Ele ancora a mente no corpo e o corpo na vida. É o início da oração sem palavras, o encontro entre o humano e o divino que existe em cada amanhecer. A fé é como acender uma luz antes de abrir os olhos. Primeiro vem a decisão, depois a visão. É o contrário da lógica comum, que exige ver para crer. A alma sabe o inverso. É preciso crer para ver. Porque a fé abre portas internas. Ela acalma a dúvida, reorganiza o pensamento e prepara o coração para enxergar possibilidades que o medo esconde.
Quem desperta em fé não controla o dia, mas o consagra. E tudo que é consagrado retorna em forma de equilíbrio. Fé, portanto, é o primeiro gesto de prosperidade. É o solo onde o resto do dia se constrói. Quando o espírito se entrega à confiança, o corpo relaxa, a mente se acalma e o tempo volta a fluir no ritmo certo. A fé não apressa, não exige, não implora, apenas afirma: tudo está no seu lugar e eu também estou. Essa certeza silenciosa não elimina os desafios, mas transforma a forma de enfrentá-los, porque a fé não promete ausência de tempestades, apenas presença de luz. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o cansaço de quem confunde dever com correria, propósito com urgência, entrega com exaustão. A pressa, muitas vezes, veste a máscara da responsabilidade. Parecemos sérios, comprometidos, produtivos, mas por dentro estamos apenas fugindo. Fugindo do silêncio, da reflexão, do ritmo natural da vida. A pressa é a ilusão de controle. E quanto mais tentamos controlar o tempo, mais ele escapa por entre os dedos. O coração moderno transformou a velocidade em virtude. Aprendemos a nos medir pelo quanto fazemos, e não pelo quanto estamos presentes no que fazemos. Mas a alma não reconhece esse tipo de vitória. Ela não se alimenta de resultados, mas de sentido. A Bíblia diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. É uma lembrança suave, mas firme. Há tempo para crescer e tempo para esperar. Há tempo para agir e tempo para aquietar-se. Quando a vida é vivida apenas no compasso da pressa, até as bênçãos se tornam fardos. A neurociência revela que agir sob pressão contínua ativa o circuito de sobrevivência do cérebro, aquele mesmo usado em situações de perigo real. Isso significa que muitos vivem todos os dias em estado de fuga, ainda que o perigo seja apenas o relógio, e nenhum espírito se expande em modo de fuga. A sabedoria é reconhecer o limite, não como fraqueza, mas como consciência. O limite é o lugar onde o corpo fala e a alma pede pausa. Há um poder silencioso em deter-se por alguns minutos antes de se lançar ao turbilhão. Fechar os olhos, respirar, perceber o espaço ao redor. Essa pausa de 5 minutos, feita com presença, não é perda de tempo, é recuperação de si. Ela devolve à mente o eixo, devolve ao corpo o ritmo, devolve ao espírito o comando. Porque quem começa o dia pausando, termina o dia inteiro. A pressa cria uma falsa sensação de importância. Faz parecer que tudo depende de nós, que tudo é urgente, que parar é fracassar. Mas a vida tem outro compasso. O rio que corre demais perde profundidade. O que flui em calma, porém, alcança o mar. Assim também é com a alma. O que se apressa demais se torna raso. O que se move com consciência se torna vasto. Não há prosperidade verdadeira na pressa. Há apenas desgaste, ruído e confusão. A prosperidade nasce da harmonia entre ação e quietude, entre o fazer e o ser. Por isso, o seu convite da manhã não é correr, mas perceber, fazer o necessário com serenidade. A pressa tenta nos convencer de que o valor está na velocidade, mas a sabedoria sabe, o valor está na direção. E quando a direção é clara, não há por que correr. Porque tudo o que é verdadeiro floresce no tempo certo. O ambiente em que você desperta é o primeiro espelho do seu estado interior. O quarto desorganizado, a mesa cheia, os objetos fora do lugar. Tudo fala sobre o que a mente ainda não concluiu. A desordem externa é o reflexo do tumulto invisível. Não se trata de estética ou perfeccionismo, mas de energia. O que está fora interfere no que está dentro, e o que está dentro se projeta no que está fora. É um ciclo silencioso que molda a clareza mental de cada dia. A mente ansiosa raramente percebe o impacto do entorno. Mas o inconsciente capta tudo: o amontoado de papéis, as roupas largadas, o excesso de estímulos visuais. Cada detalhe comunica à psique uma mensagem de inacabamento. A psicologia chama isso de efeito Zeigarnik. Tarefas incompletas,
e desorganização ocupam espaço mental. Enquanto o corpo tenta seguir adiante, a mente permanece presa no que ainda não foi resolvido. Por isso, viver em meio à bagunça não é apenas desconfortável, é um modo de perpetuar a confusão interna. As Escrituras recordam: tudo deve ser feito com decência e ordem. Essa frase não fala apenas de comportamento, mas de consciência. Colocar ordem fora é um gesto simbólico de reconstrução interior. É o modo mais simples de dizer à alma: estou pronto para me reorganizar. Arrumar o espaço é mais do que limpar, é tornar visível um desejo de clareza. Cada coisa em seu lugar é um pensamento pacificado. Cada superfície limpa é uma emoção compreendida. Há algo profundamente restaurador em começar o dia com esse tipo de cuidado. Ao organizar o espaço, você organiza o tempo. Ao dobrar um tecido, ao alinhar um livro, ao abrir a janela, você reeduca o olhar. O gesto se torna meditação. O corpo se move, a mente silencia e o espírito desperta. O mundo externo, então, deixa de ser um campo de distração e se transforma em um templo. Não é preciso perfeição. A perfeição é inimiga da paz. O que se busca é harmonia. Um espaço limpo, arejado, intencional. Um ambiente que te lembre da serenidade que você quer manter. Quando a casa está em ordem, o coração respira melhor. Quando o olhar descansa no que está equilibrado, a mente encontra foco. A ordem não é um capricho, é uma forma de oração visual. Cada gesto de organização é um voto de presença. E a prosperidade, no seu sentido mais verdadeiro, começa aí, quando a mente aprende a viver sem excessos e o espaço ao redor reflete essa simplicidade. Porque a clareza não nasce do muito, mas do essencial. E o essencial só se revela quando há espaço. Ordem externa, paz interna. Esse é o ciclo da consciência. Quem o compreende transforma o próprio lar em um altar. Vivemos tempos em que o imediatismo é disfarçado de fé. As pessoas desejam transformação, mas raramente aceitam o ritmo que a vida exige para que ela aconteça. Querem resultados sem raízes, milagres sem maturação. Esquecem que até a aurora precisa atravessar a noite para nascer. A constância é o novo milagre porque ela realiza o que o impulso não sustenta. O que é feito com regularidade silenciosa tem mais poder do que qualquer emoção passageira. A alma humana anseia por estabilidade, mas o ego busca novidade. Por isso, a constância parece entediante. É simples demais para um mundo acostumado com o espetáculo, mas é justamente na repetição que a alma amadurece. Aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Essa sabedoria bíblica não fala de quantidade, mas de qualidade da presença. Ser fiel no pouco é estar inteiro em cada gesto, é manter o mesmo cuidado quando ninguém está vendo. É construir, tijolo por tijolo, a estrutura invisível do caráter. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A constância dá direção ao vento. Sem ela, a vida é um barco à deriva, sempre começando, mas nunca chegando. É na continuidade das pequenas ações que o propósito encontra corpo. O milagre não acontece de repente. Ele se constrói. Todo dia em que você repete um ato de clareza, orar, escrever, respirar, ordenar, você reforça o caminho da lucidez dentro do cérebro, dentro do coração e dentro da alma. A neurociência confirma esse mistério antigo. Após 66 dias de repetição consciente, o cérebro cria novos caminhos automáticos de disciplina. Isso significa que a constância transforma a estrutura da mente. O que antes era esforço se torna natureza. E é nesse ponto que a liberdade nasce. Quando o bem se torna espontâneo, quando o que era escolha se transforma em essência. A constância não é rigidez, ela é flexibilidade consciente. Ela entende o tempo, respeita os dias bons e os dias nublados, mas não desiste de caminhar. É o compromisso sereno de continuar, mesmo quando não há aplauso nem recompensa imediata. O progresso verdadeiro não faz barulho, ele se constrói em silêncio, nas madrugadas sem testemunhas, nas manhãs de prática solitária, nos pequenos gestos repetidos com intenção.
O milagre é esse: levantar-se mais uma vez, recomeçar, mesmo cansado, persistir, mesmo sem emoção, amar, mesmo sem retorno. Cada vez que você escolhe a constância, a vida responde com direção. Porque o universo não recompensa o impulso, recompensa a fidelidade. E é na fidelidade ao próprio crescimento que a prosperidade floresce, discreta, profunda e duradoura. O milagre não é o que muda de repente, é o que permanece apesar do tempo. A aurora não é apenas o início de um novo dia, é o chamado silencioso para um novo estado de consciência. Quando o sol se levanta, a vida se renova em sua linguagem mais pura, a oportunidade. É nesse instante que o invisível se revela em forma de luz, e o que parecia esquecido dentro de nós encontra novamente o caminho para respirar. Toda manhã é um altar invisível, e o modo como você se aproxima dele determina o tipo de energia que o acompanhará até o entardecer. A prosperidade verdadeira não começa nas ações, mas na intenção com que você desperta. A verdadeira prosperidade nasce quando o dia começa dentro, e não fora. Quando o coração desperta antes do corpo e a alma se adianta ao relógio. Cada manhã traz consigo uma chance de reconciliar o espírito com o mundo, de ajustar o olhar, de escolher a serenidade em vez da pressa. E é essa escolha que transforma o ordinário em sagrado. O que você faz nas primeiras horas não é apenas rotina, é confissão. Cada gesto revela o que você realmente valoriza. Cada pensamento é uma oração disfarçada. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa frase, escrita em Lamentações, não é apenas consolo, é uma lembrança de abundância. Significa que toda manhã traz uma nova oportunidade de começar do zero, de purificar o olhar, de deixar que a luz toque novamente o que o medo escureceu. O passado, por mais pesado que pareça, não tem poder sobre quem desperta em consciência. Amanhã é o lugar onde a alma e o tempo se reencontram para fazer as pazes. Sêneca escreveu: começa cada dia como se a vida apenas tivesse começado agora. Essa é a essência da sabedoria. Aquele que desperta como se tudo fosse novo não carrega o peso de ontem, nem a ansiedade de amanhã. Ele simplesmente está, e estar é o ato mais espiritual que existe. Quando a mente habita o presente, o dia se transforma em altar, o corpo em templo e o silêncio em oração. Nada mais é comum quando se está verdadeiramente presente. Amanhã não é promessa, é oportunidade. O tempo não nos pertence, mas nos visita, um amanhecer por vez. E a cada visita ele nos pergunta: o que você vai consagrar hoje? Essa pergunta não é sobre tarefas, é sobre consciência, porque prosperar é estar em paz com o próprio ritmo, com o próprio passo, com o próprio coração. O resto vem como consequência natural da harmonia interior. A clareza matinal é o batismo diário da mente. É o instante em que o velho se dissolve e o novo se oferece. É o renascer da fé, da razão e da presença. E quem reconhece isso, transforma o despertar em oração. Toda manhã é um altar invisível. E a vida, quando vivida com essa consciência, deixa de ser uma corrida e se torna um rito sagrado. Que cada amanhecer te encontre inteiro, em silêncio e em paz, lembrando que o simples ato de acordar já é um milagre em si.